Prezados amigos da internet, queridos amigos da empresa Telex Free, nossos companheiros, né, por assim dizer, nossos parceiros de jornada, divulgadores, profissionais dessa empresa, da qual também faço parte, ou pelo menos fazemos parte ainda, afinal estamos aí num momento jurídico delicado, mas estamos aí na luta para tentar resolver todas as nossas questões perante a justiça, no nosso caso não diretamente com a justiça, mas sobretudo em relação à devolução dos valores, enfim, o ressarcimento, por assim dizer, de um direito, né, de um direito que nós temos no processo, né, esse direito potencial, que nós possamos aí reaver os valores investidos e não recuperados junto ao impacto, ok? Pois bem, hoje temos algumas pautas, temos algumas questões em que vou tratar nessa transmissão. Essa semana, entre segunda e quarta-feira, eu estive pessoalmente em Vitória, pude ter a agradável companhia e interação diretamente com o nosso diretor de marketing, né, da empresa Impact, que era a representante, né, da Telex Free no Brasil, Carlos Costa, né, conversamos bastante sobre vários assuntos. No entanto, houve uma pauta que, de certa forma, foi eu mesmo quem suscitei e perguntei o que seria a respeito de determinado assunto, que era a questão das DIRFs, né, que havia essa diferença e tal. Então eu quis saber em que pé estava isso, né, conversei com o Renato, na verdade o Renato é quem cobrou, inclusive, do contador que nos visitou, que passou por lá em determinado momento para tratar de outros assuntos, e nós o interpelamos. E fiz várias perguntas, e ele esclareceu absolutamente tudo, e foi tudo muito bem explicado. Mas, hoje tivemos a agradabilíssima, eu diria, surpresa de ver um boletim informativo a respeito dessa questão. E eu digo agradabilíssimo, que muito melhor do que eu vir trazer esse assunto e trazer as informações, são informações oficiais que partem do representante mais credenciado, por assim dizer, da empresa, ou alguém tem alguma dúvida. Então são informações trazidas diretamente pelos profissionais, ou pelo profissional, no caso o contador, não é? Gilberto é o contador da empresa e ele trouxe a informação. E aquilo é de fato e representa a verdade sobre o tema, não é? Então é necessário aí aguardar por mais alguns dias, não é? E aí as pessoas receberem esse informativo, essa DIRF, não é? Que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na fonte, para que você possa promover aí a retificação do seu imposto de renda, não é? Na maioria dos casos, houve uma distorção de valor, me parece que uma declaração da empresa, não sei se é maior ou menor, mas pode ser um caso ou outro, não é? Então, às vezes a pessoa acha que a empresa declarou que um determinado valor que estaria equivocado e seria um valor a menor, mas pode ser que seja o contrário, não se sabe. Então, a melhor forma agora, antes de qualquer especulação se é ou se não é tentar, não é? Tentar não, é necessário em verdade que se aguarde por esse tempo, por esse período, até que você receba a sua nova DIRF, né, com a informação retificada, por assim dizer, ok? Diante disso, você terá em suas mãos um documento hábil para proceder aí às correções que se fizerem necessárias. Antes disso, tudo é especulação. Então não adianta ficarmos aqui especulando. Então. E se der esse prazo de 10 dias e você não receber, existe a forma de você contactar diretamente com a empresa que é responsável por isso. Não é? Aí você vai passar as informações, os seus dados, o que há, qual é a pendência, porque em tese, inclusive, é uma informação que eu não vi essa informação aqui dentro do boletim que foi passado. Eu não vi essa informação que eu vou passar agora. Então existem casos em que você entra no sítio, ou no site, como preferir, da Receita Federal, e existe anotada lá uma determinada pendência, e não tem nada, apenas existe uma anotação, ok?
não existe a demonstração de qualquer valor. Então está lá uma pendência. E essa pendência pode te levar a um engano de achar que você é que informou alguma coisa equivocada ou a empresa informou. De forma nenhuma. É que entendam, a empresa está sob investigação, como vocês sabem. Já não é de hoje. Então, tudo que você coloca envolvendo aquele CNPJ, envolvendo impactos, vai ficar com esse aviso, com essa pendência. Mas não é uma pendência que se origina em função de você ou da sua declaração, mas é uma circunstância do momento de que a empresa está sendo auditada pela Receita Federal. Ok? Então não há motivo nenhum de preocupação. Então não é esse o problema. Agora, existe um segundo ponto em que aparece essa pendência, existe a informação dizendo que você declarou um determinado valor e que a Receita apresenta o que foi declarado pela empresa e é um valor divergente. A maior, a menor, não sei. Cada caso é um caso. Tá? E a empresa vai acertar isso e você vai receber essa conta corretamente. Tá? Então, veja. Então, vamos lá. Situação 1. Pendência e não tem nada informando. Só diz que é pendência. Então, isso não tem nada a ver com você. Não há o que você fazer. É o vínculo que existe entre uma situação fiscal da empresa com o fato de você declarar, não é, os seus rendimentos que se originam dessa empresa, que está sendo auditada pela Receita. Então, cria-se uma pendência por conta dessa auditoria, por assim dizer. Ok? E existe o segundo ponto em que se apresenta divergência de valores. Aí sim, nesse caso, você vai aguardar receber aí a sua DIRF corrigida, retificada. Mas, para isso, é necessário que você envie, quem não o fez, que o faça. Envie o seu e-mail para aquele e-mail que eu vou até colocar novamente aqui, porque é um e-mail que já foi informado, e eu vou informar novamente aqui o e-mail, ok? Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar o e-mail direto aqui.com.br. Isso, deixa eu ver, deixa eu conferir se eu escrevi certinho, senão já viu. Aqui, o Ctrl T, ok. Já achei aqui. Está correto. Ok, ele vai aparecer aí embaixo, ok, pessoal? Veja, aí está o e-mail que você deve carregar, melhor dizendo, as suas informações de divergências. Manda documento, manda o print da tela da Receita Federal, em que aponta 2 valores, a divergência. Agora, entendo, vou repetir, se apresentar somente uma pendência e não tem nada informando, só está pendência, você não consegue visualizar divergências de valor, não tem a ver com você. Aí é com a empresa e em função da auditoria, da investigação, da fiscalização, do que você preferir o termo, ok? Que a Receita está fazendo nesse caso, por motivos óbvios. Por motivos óbvios, não vou explicar aqui o porquê que todo mundo sabe, não é verdade? Então, é isso, ok? Se passar esse prazo antes desses 10 dias, tudo é especulação. Porque já reclamaram. Castilho, isso aí é blá blá blá. Não é blá blá blá, porque eu estava lá pessoalmente. Participei dessa conversa, fiz um monte de perguntas também, tá, para poder trazer informações para vocês. Veja, porque muitas pessoas já me mandam, não é de hoje essas perguntas a respeito dessa DIRF, não é? E eu tenho pessoas da minha equipe que estão aí com esse problema também. Não é? A minha secretária mesmo teve esse problema. Então, veja, fui lá buscar a informação e nós estamos nos esforçando para levar o esclarecimento. E brilhantemente já vimos aí esse boletim esclarecedor. Só esse detalhe que eu acho que é importante eu acrescentar, não é? No caso, né, dessa pendência para você ver o que existe. Se caso passar esses 10 dias e você não receber a sua DIRF, reenvie o e-mail cobrando. Simples assim. Ok? Simples assim. Por alguma razão o e-mail não chegou, não sei, olha no seu spam, no lixo eletrônico, enfim. O que você achar conveniente, procure por ele. Não chegou?
cobre a empresa. Simples assim. Né? Aí você envia outro e-mail, para esse e-mail que eu coloquei embaixo do meu nome, tá certo? Envia o e-mail, questiona, fala, olha, eu já mandei a documentação, assim, assim, assado, e eu não recebi a DIRF corrigida. E aí será tomada providência. Tudo bem? Então, eu ia falar muito mais coisas, explicar o porquê, o que aconteceu, do sistema, tudo aquilo que foi falado naquele boletim, era a informação que eu tinha e que eu iria trazer para vocês. Mas me economizou um belo de um trabalho, não é de explicar tão minuciosamente o ocorrido, e já está resolvido. Então, seguiem por esse boletim, que eu até postei no meu Face, que lá tem todas as explicações. Acrescentada, né, das informações, essa situação que eu acabei de falar para vocês, dessa pendência, ok? Pois bem, vamos à questão do processo dos Estados Unidos agora. Vamos falar um pouco a respeito disso. Tem circulado na internet aquela velha questão, não é? Então vem a acusação e põe, porque a empresa vai ser liquidada, porque não sei o que lá. Pessoal, eu já o disse aqui, eu nem vou avaliar documento mais. Agora não é o caso. Saiu uma série de documentos do Steven Bidar, relatando fatos, dizendo, pelo amor de Deus, entendam, divulgadores, o Stephen Bidar, que é o administrador, uma espécie de administrador judicial, está responsável, representando a US Trust, segundo as leis americanas, não é? Em que existe lá determinadas formalidades e tal. Não vou entrar nesse mérito mais. Né? Essa pessoa, entendo, essa pessoa em específico, ela não está lá a favor da empresa. Okay? Ele é uma pessoa do mercado comum, foi nomeado pela própria US Trust, não conheço os procedimentos lá, como é que se faz, se é licitação, se é candidatura, se o juiz nomeia, pouco importa. O que interessa é que eles são do outro lado, não adianta esperar alguma coisa. Agora, se vai ser convertido para o Chapter 7, a empresa vai ser liquidada? Não sei. Eu posso afirmar que não? Claro que não. Não posso afirmar nada. O que eu posso afirmar e que eu sei é que a empresa não é aquilo que eles acusam. Isso eu consigo provar, inclusive, com explicação. Simples assim. Agora, se vai, digamos, desembocar, se vai desaguar, se vai chegar a termo de liquidação, é o juiz quem vai decidir. A empresa vai se defender de todas as formas, vai lutar para que isso não aconteça, vai explicar 10 mil vezes o que tem que ser explicado. Não é? Então, existe uma série de circunstâncias aí que são determinantes para que a empresa não seja enquadrada no Chapter 7, no capítulo 7, certo? Que é a liquidação da empresa. Agora vem uns sites. Outro dia eu li uma notícia, eu vou ler, eu vou até falar o termo, porque isso acabou ficando, em que a pessoa dizia a respeito de um site, sabe, americano, que é contra, o cara é contra até a mãe dele. Ele veio no mundo obrigado. Então, você vê que são pessoas assim que são aquelas pessoas que têm um espírito já contaminado, aquela coisa que quer mais ver as pessoas se ralarem, né? É óbvio. São pessoas imbuídas de uma arrogância, eles se acham os donos da verdade. Por quê? Porque eles não se mostram nomes, são covardes. São covardes. Aí colocaram uma foto minha lá, com determinadas anotações. Então, quem que toma esse tipo de atitude? Você que vê a informação tem que filtrar. Você já nota que pela postura eles não passam de covardes. São covardes. Simples assim. Por quê? Porque não tem a coragem de assinar um artigo, sabe? Se o fazem de maneira como fakes, com nomes falsos. Então, são pessoas, como é que você vai dar credibilidade? Por quê? Porque são pessoas envolvidas no famoso, tradicional marketing de rede, que o cérebro limitado dessas pessoas só permite enxergar até a página 1. Se vier a página 2, alguma inovação, eles não conseguem aceitar. Por quê? Porque a empresa deles fica ameaçada. E eles são os tipos de líderes que têm uma rede por baixo que os sustentam. Tá certo? São as formiguinhas trabalhando embaixo da rede deles,
e que vai mantendo esses caras, e eles se dedicam, ao invés de trabalhar, não é? Eles ficam se dedicando a destruir as outras empresas para ver se sobra para eles, não é? Ou então são pessoas absolutamente que têm problema, algum tipo de problema, né? Então veja, então fala o quê? Ah, porque o Carlos Castilho mente, então prova. Eu quero que alguém destitua, não é, os meus argumentos jurídicos baseados em documentos. Não é só ir lá e falar. Então é fácil falar, não é? Então é fácil chegar, alguém colocar um argumento, como eu já coloquei na questão do preenchimento de formulário da KCC, por exemplo, é por isso que eu fui atacado. Não é? Dizendo que as pessoas estão sendo levadas ao engano em função de não falarem fluentemente o inglês, por não conhecer as leis americanas. Só rindo. Se acham acima do bem e do mal e só eles são experts. Só eles têm a expertise do inglês, são tão limitados que eu vi uma tradução sendo motion em inglês, traduzindo como movimentação. E, na verdade, isso aí quer dizer uma petição, um pedido. É no juridiquês americano que isso está. Então, essas bobagens, eu nem perco tempo com isso. Mas eu vi um site do Acre dizendo que aquela... Eu não sei de onde o jornalista tirou aquilo. De que a empresa seria uma referência mundial. Ah, você está de brincadeira. Jornalista mal informado. Mal informado. Profissional meia boca para falar uma bobagem dessa. Referência. É referência de gente doente só. Nada mais. Então aí dizem, porque o Carlos é mentiroso, tá levando. Olha, quem quiser ir lá preencher aquele formulário, vai lá e preenche. Simples assim. Para mim é indiferente, estou tentando dar a melhor orientação. E tanto é verdade o que eu digo, então tá, vamos questionar o Castilho. Perfeito, sem problema. Pergunto eu, por que os advogados da empresa entraram contra essa medida? E eu mostrei aquele dia. O documento não tem data, né, ninguém vai perder prazo por conta disso, não tem a menor necessidade. O próprio comunicado da KCC informa. Acessei o documento, depois, num boletim extraordinário, depois eu fiz outro boletim, aí o pessoal vem e fala assim, olha, é mentira, porque ele não fala fluentemente inglês. É fácil, né? Cadê o argumento jurídico? Mostra para mim. Esse site mesmo já começa assim, eu me esforcei para estudar, isso aqui tá não estou entendendo mais nada. Vou traduzir assim. No inglês livre, vale. Entendeu? Então ele diz que é uma bagunça, que já está fugindo da compreensão e que está se esforçando para entender. Que credibilidade tem, por favor? Então, não vou entrar nem no mérito. Então, eu quero dizer para vocês que nos Estados Unidos, seja o que for, Steven Bidar soltou documentos, já falamos disso em julho, né, aquele documento que nem chegou na KCC, em que ele diz que não vai retomar os negócios da empresa. Ele pode fazer isso? Pode. Eu nunca disse que não. E digo mais, esse mesmo site é tão limitado na inteligência, é tão manipulado, entendeu? Que eles estão se apegando, dizendo que eu disse lá em abril, né, que eu menti em abril, dizendo que 5 juízes teriam julgado a empresa positivamente, que não era mais pirâmide. Eu recebi a informação e fui claro à época, dizendo que a pessoa estava me passando informação e que estaria vindo essa informação de lá. Eu não estava lá, então eu reproduzi, porque era ao vivo aquilo naquele momento. Então não teve como checar e ver e esperar. Então nós trouxemos, mas nunca foi peremptoriamente isso. E já o disse de outra vez, para você ver a limitação dessas pessoas. Porque o máximo que é inteligente, e outras são covardes, que eles não vêm para o debate público. Eu tenho certeza que isso é mão de brasileiro, porque se o cara está falando isso, é porque ele acompanha e sabe. Então, com certeza, são brasileiros, não é, fracassados que estão lá nos Estados Unidos, que ficam fazendo esse tipo de bobagem. E tem um monte de gente que vai seguir. Então, cada um escolhe a sua fonte de informação. Da minha parte, o que eu falo eu demonstro com documentos. Documentos, simples assim. Abro a página, compartilho com vocês, mostro o site que eu estou entrando. Eles não mostram nada. Eles pegam trechos, inclusive, das petições do Steven Bidar.
Eles nunca pegam aquilo que a empresa faz e contesta. Isso não. Por quê? Porque eles são contra a empresa. Então vocês vejam só, qual é a postura, qual a credibilidade. Eles são acusadores. E aí me vem um jornal. Esses daí, a gente sabe que são perfeitos idiotas, então eu nem perco tempo, nem olho, para falar a verdade. É que vieram me avisar que tinha minha imagem não sei aonde. Que bobagem. Agora, alguém do Brasil e falar que são umas referências mundiais. Meu Deus do céu, como é que pode? Só se for para ele. Se a sua referência de mundo jornalista são eles, para você realmente é uma referência mundial, mas não para mim. E nem para as pessoas sérias envolvidas em marketing de rede. Nem para pessoas sérias. Ok? Então o processo nos Estados Unidos está em construção de formalidades. Dia 23 tem uma audiência que o bicho vai pegar. Steven Bidar está pedindo. Teve um cara que nem sei o nome, alguém irrelevante para o marketing de rede, né? Dizendo que o Steven Bidar pediu para não pagar o Álvares em Marshals. Não é nada disso. Eu já li a petição, não é nada disso. Ele pediu para não pagar ou reduzir o valor. Então, aí a pessoa já tira o reduzir o valor. Então ele questiona assim, é natural. Ele está na defesa do que eles chamam de estates lá, ou seja, é o passivo da empresa, é o que nós chamamos aqui de espólio. Então são aqueles bens da empresa, os valores que sobraram, que ele está querendo preservar, que ele pode, tudo indica que ele vai fazer isso, que ele vai pedir a liquidação da empresa, a não ser que ele seja convencido em algum momento. Do contrário, vamos ter que aguardar. Se ele não se convencer, ele vai pedir exatamente isso, a liquidação da empresa. Eu nunca disse o contrário. E a empresa vai ter que se defender e tentar convencer o juiz do contrário. Se o juiz não aceitar, é isso mesmo, a empresa será liquidada. Ponto. Agora, o que eu não posso é tomar como verdade o que dizem os acusadores e o que dizem a SEC, o que diz a MSD, ou MSI, ou HSI, enfim, tem lá vários órgãos que atacam a empresa, em Massachusetts, não é? Então, é necessário ter serenidade nesse momento. Então, pouco importa exatamente o que está acontecendo agora, no processo americano. O que é necessário que se diga com propriedade e com certeza é que nada está definido, nem contra e nem a favor. A tendência vindo dos acusadores não é a verdade absoluta. Entendeu? Então, não é a verdade absoluta. Não é a verdade absoluta. Claro que não. Não é a verdade absoluta. São os acusadores falando. Agora, é claro que muitos que me assistem podem concordar e falar que a SEC tem razão, que o Dar tem razão, Steven B. Dar tem razão. Se você achar que eles têm razão, ok, sem problema, você está coberto de razão nesse ponto de vista. Não é o meu, porque a última decisão, que pode ser a favor dessas pessoas, quem dará é o juiz. Cabe à empresa e não a mim, ok? Cabe à empresa se defender. Eu tenho os argumentos suficientes para dizer o contrário do que eles falam. No entanto, isso sob o ponto de vista, na minha ótica, do plano da empresa. Eu provo matematicamente que a empresa é viável. Tranquilo. Não tenho esse problema. Ok? No entanto, a empresa precisará se defender. Não há outro meio, não serei eu quem vai fazê-lo. Portanto, não há decisão formada, nem para um lado nem para o outro. Dia 23, imagino que será um dia importante, porque muitas tendências serão colocadas à mesa. Não haverá uma decisão final nesse momento. Não acredito que o juiz vai definir, tá bom, então agora é Chapter 7. Não acho. Olha o achismo. Por quê? Porque tem que esperar o acontecimento. Então, o Steven Bidar já está bombardeando a empresa. Ele já está bombardeando. Ele não está a favor, não. Não se iludam. Tudo pode acontecer, inclusive a liquidação da empresa. Simples assim.
Eu não posso falar de outra forma. Não posso aqui dizer, entrar aqui com um pseudo-otimismo, não, fiquem tranquilos que a empresa... Sob o ponto de vista real, tá certo? De verdade, de justiça, eu diria que a empresa está todas as chances de sair dessa, entendeu? Apesar de todos os machucados, todos os ferimentos que foram feitos. No entanto, eu não posso descartar a possibilidade de a própria justiça, pelo entendimento pessoal de um juiz, determinar e concordar por alguma razão, se a empresa não conseguir fazer a sua defesa, de que é aquilo que eles dizem, por alguma razão. Nós vamos ter que aguardar. Tá? Então, existem os acusadores e aqueles que apoiam e enxergam como os acusadores. E tem uma pessoa, atenção, porque eu nem vou dar um nome, que está querendo ibope, né, que sempre ataca a empresa para puxar pessoas para o marketing de rede dela. E aí, nessa última empresa que estava, já abandonou o barco, já vai para outra. Então, aquela que ela estava já vai virar uma porcaria, porque não paga mais. Então, boa mesmo é essa que eu estou entrando agora. Vocês conhecem, esse é o discurso. Vocês conhecem o meu trabalho sério. Porque eu fui enganado. Porque todos nós, agora eu encontrei uma empresa de verdade. A minha empresa tem produto. Pelo amor de Deus, gente. E ainda vem fazer conta com calculadorazinha de 25 de março para querer estudar a fórmula econômica de uma empresa. Eu desafio qualquer um a vir aqui e me provar o contrário. E na calculadora, mas não calculadora de mais e menos, evidentemente. Tem uma que é melhor, que eu até tinha uma aqui, é uma financeira. Ela vai te dar melhores resultados. Pois bem, até me disseram o nome aqui. Marcelo Martinez. É esse mesmo. Exatamente. E é tudo isso que o ser imbecilizado que fala bobagens. É esse mesmo. É esse. Infelizmente é esse. Então, pessoal, nos Estados Unidos está dessa forma. Foram descarregados uma série de documentos para evitar o pagamento dos profissionais que lá estavam. E os caras detonaram. Detonaram o Macmillan, não querem pagar o Macmillan. Disseram, por exemplo, que os escritórios de advocacia fizeram petições frívolas, ou seja, petições sem efeito, petições que tinham superficiais, que tinham o objetivo de enganar, só para dizer que trabalhava e agora está pedindo pagamento. É assim que eles estão tratando os profissionais que defenderam a empresa. Estão detonando tudo. É assim. Em defesa dos states, como eles dizem. Né? Então já revela uma tendência. Eles querem a liquidação da empresa. Steven Bidar. Não tem jeito, mas não tem a menor dúvida de que isso é o natural. Ele está pela US Trustee, e se ele falar o contrário, meu amigo, vão logo, se ele pensar de forma diferente, digamos, independente, a não ser que o juiz dê uma ordem, venha uma prova, digamos assim, inquestionável, ok? Para ele mudar de ideia, a US Trust tem que engolir isso imposto pelo juiz, ok? Né? Porque se o juiz mandar recuperar a empresa e encaixar ela no Chapter 11, a US Trust vai ter a obrigação de acompanhar, ok? E o Stephen Bidar, caso ele não fala, não, então eu não quero porque eu não concordo com isso, ele vai ter que acompanhar a reestruturação da empresa. É simples assim. Será o trabalho dele. Então, diante disso, fora isso, o que eles querem é liquidar a empresa. Eles entraram e levaram tão somente em consideração a acusação da SEC. Não é? Para eles, aquilo é o suprassumo da verdade. Mas, como diz na petição do próprio Stephen Bidar, reservando o direito de, após verificar os dados da empresa, aí sim eu vou tomar uma posição. Mas ele vai manter, na minha opinião, vamos ver. Eu não quero dar opinião nem palpite aqui, vamos aguardar. Ok? Então, dia 23, que já é, aliás, terça-feira, né? Hoje é dia 19, vamos ver que dia da semana. Dia 23 de setembro, isso mesmo. Perfeito. Então, terça-feira que vem vai ser um pega para capar, como se diz no interior de São Paulo, e acho que no interior de Minas também. Vai ser um pega para capar, uma audiência que vai ter... O cara vai pegar a faca e raspar no chão, colocar lá nos dentes e vai para cima.
se vai ser o tamanho da audiência que vai ter. Imagina só o cara falar que a petição do cara é frívola. O advogado da Telex ele vai dar pulo de 3 metros de altura. E pior, a SEC, esse pessoal aí, eles não trazem provas aos autos, querem buscar provas no Brasil. Aquela história que o Carlos já contou aqui, tá certo? Eles não trazem provas. Quem é o frívolo aí, aliás? Que até hoje ninguém trouxe nada técnico e cabal que provasse. A não ser os espertalhões, os gênios do marketing de rede. Porque a empresa, ela não explica, porque a conta não fecha. Não fecha para você que não sabe fazer conta de matemática. E não lê contrato. Detalhe, cuidado com a conta de matemática, porque existe uma conta de matemática que você precisa olhar o contrato. Já dei a dica. Já dei a dica. Para você fechar a conta. Simples. Pois bem, isso é nos Estados Unidos. Próximo. Tá. Agora um assunto importante. Novas empresas. Tem surgido aí alguns boatos e tem um cidadão aí e tem um outro site, que eu não vou citar o nome dessa vez, porque se mais para frente acontecer alguma coisa e houver essa insistência, eu falo o nome, porque eu não quero desqualificar ninguém, entendendo que não há, por hora, a má intenção, que por enquanto eu não vislumbro, por hora, não vislumbro a má intencionalidade. Eu não acho que, mas se persistir isso, não é? Se persistir isso, eu vou detectar que existe sim uma corrida desenfreada atrás de cliques para poder ganhar com a AdSense do Google. Porque move, se sabe, tudo que envolve o Telex Free é magnânimo. É um volume, somos 1 milhão, mais de 1 milhão, gente, de divulgadores, 1 milhão e 50 e poucos mil divulgadores espalhados só no Brasil, fora no resto do mundo. Então é perfeitamente natural que tudo que envolva a Telex Free, não é, chame muita atenção. E alguns conseguem cliques. Só que existem notícias que são covardes. E existem empresas que, para se esconder, né, da sua responsabilidade, elas ficam reproduzindo o que outras pessoas divulgam, sem filtrar nada. O cara escreve uma coisa, eles falam, opa, isso aqui vai chamar, vamos divulgar. Ele dá o crédito para a pessoa, mas é falacioso. Mesmo aquele que se reproduz em sites, senhores blogueiros, donos de site de notícias, precisa ter responsabilidade. A obrigação jornalística de um meio de comunicação, impresso, audiovisual ou rádio, qualquer meio de comunicação que se propõe a divulgar determinada matéria, ela tem responsabilidade sobre aquela informação que está passando, ainda que ela não seja sua. Uma questão de ética, uma questão de inteligência básica de veiculação. Não se desqualifique, não se entregue ao fácil, ao caminho mais cômodo da preguiça. Procure saber quem veicula isso. Qual o histórico dessa pessoa que está veiculando, que é um histórico muito conhecido? É a mesma pessoa que fica dizendo na rede, e isso eu mostrei para o Carlos quando eu recebi. Eu estava na frente dele quando chegou essa notícia. Estávamos conversando, meu celular apitou, que eu fui olhar, eu fiz questão de interromper o bate-papo, falei, dá uma olhada nisso, e mostrei para o Carlos. Meu Deus do céu. Tudo que acontece nessa terra parece que é a responsabilidade dele. A inflação aumenta, a culpa é do Carlos Costa. Os caras roubam a Petrobras, Carlos Costa deve ter responsabilidade lá também. A culpa é da Telex Free, sei lá. Pelo amor de Deus. Então, veja, essa pessoa já tem um histórico de ficar usando o nome da empresa e o nome do Carlos para dizer que ele estaria por trás dessa empresa. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que o Carlos Costa não é, e eu te digo isso de conhecimento, se tem uma coisa que ele não é, e não é mesmo, mas não mesmo, que ele não é burro a ponto de fazer uma empresa, porque que é isso? E lançar ainda com o mesmo nome. Pelo amor de Deus, por que se veicula uma notícia dessa? Gente, está aqui, ó, a empresa Telex Free 2.0, faça-me um favor. É uma notícia tão idiota que vai vir pré-cadastro. Será que vocês não percebem? Vocês querem que eu fale o que é isso aqui, pessoal? Isso é troll que faz.
Já expliquei a diferença entre troll e fake. O troll se diverte, que todo mundo vai atrás disso, queria aquela experiência. A diversão do cara é essa. E existe o fake, que é o covarde. Aquele covarde que não tem coragem de colocar o seu rosto ou colocar a sua opinião assumindo uma identidade. Porque ele é covarde, é da natureza dele. Nada contra. Ele escolheu, é a natureza, ele é um covarde mesmo. Existem muitos aí. Por quê? Porque a internet, infelizmente, é um território sem lei. E pessoas como eu e pessoas que se identificam sofrem ataques e ficam vulneráveis. Não é? Porque assumimos uma posição. Os covardes, ele assume uma posição quando ele estiver escondido, porque no tete-a-tete ele não tem coragem. É um covarde. Então é perfeitamente natural que isso aconteça. Então, também não me incomoda, porque a covardia é dele, não me incomoda. A partir do momento que você vê um nome fake lá, você acha que eu fico incomodado? Sinto pena porque ele é um covarde. Então, o cara que é muito baixo e covarde, esse não assume posição. É um pulha da sociedade, é a escória, é o lixo. Esse lixo se esconde. É o rato que vive escondido atrás de bueiros. Então, são covardes. Então, não me incomoda. Chega a ser assim da pena, porque são covardes. E às vezes existem covardes desses que têm uma inteligência razoável, mas são covardes. Então, de que vale a inteligência para um covarde? Nada. Ele é um covarde. Então, nem me preocupo. Então, veja. Agora, o troll se diverte. Esse aí ele dá risada e tal, ele provoca, as pessoas compram essa ideia e ficam. Então, veja, sabendo o submundo que existe na internet, pessoal, não é? Sabendo do submundo que existe na internet, só nos resta nos precaver, filtrar as informações. Pelo amor de Deus, Telex Free 2.0 que está vindo aí, pré-cadastro, tá na cara que isso é coisa de troll. Um monte de gente compra. Isso que é o problema. Então esquece isso. Outra empresa lá, que eu não vou citar o nome da empresa aqui, até porque de repente a empresa não tem nada com isso. A empresa está aí, de repente, independente se eu quero fazer ou não, se eu acredito no negócio dela, e eu não acredito, porque eu não vou citar o nome da empresa aqui, por isso que eu não vou fazer nada, né? Não me interessa, mas eu respeito a empresa. Ela vai até onde ela conseguir ir, o problema é dela. Não sou o dono dela, não estou nem aí. Cada um sabe onde dói o seu calo. Então, a empresa, na verdade, nem vou citar o nome, porque ela não tem culpa disso. Então a pessoa, olha só onde vai a covardia dessas pessoas. Ela pega essa empresa e para poder desenvolver sua rede, ela diz que o Carlos está por trás da empresa. Esse cara é louco. E se isso houver um desdobramento negativo, o que a empresa Impactos vai fazer e o Carlos? Vai para cima, tem que ir para cima. Juridicamente, inclusive. Por calúnia, ele vai ter que explicar, porque se a Polícia Federal vier, e aí você tem a ver, ele vai falar, não, vá atrás do cara lá. E dá para descobrir, como vocês sabem. Aí eu quero ver, porque tem print de tela, tem provas. Aí eu quero ver o que é esse serzinho vai explicar para a Polícia Federal. De onde ele tirou essa informação? Ah, porque veja, mesmo que você não saiba a informação de onde veio, você é responsável por ela, porque você difundiu. Você tem responsabilidade quando você joga isso na rede. E replica. Vai ser cobrado. Se eu passar uma informação, e ela, de alguma razão, for absurdamente, e for questionada, eu vou ter que me explicar. E eu vou me explicar se houver algum erro. Não é? Vou ter que prestar conta. Como esse caso aí dos juízes que foram julgados e não era verdade. Pô, Cacilha, mas você falou, é verdade, foi induzido ao erro. Naquele momento, por ser ao vivo, a notícia chegou e na ânsia de querer... Não cometa mais isso. Tanto que na época eu falei, olha, a notícia que chega é de alguém que diz estar lá. Ok. E se demonstrou depois que não procedia. Entendeu? Ok, sem problema. Assumo isso. Mas aqui, ó, de cara limpa, sem ser fake e sem ser covarde. Então é isso. Então esqueçam esse negócio, essas historinhas de que tem empresa, porque, como é que é? Telex Free 2.0, motor fraquinho. Não pode ser Telex Free V6 ou V8, que nem uma Cherokee, por exemplo. V8, pelo menos seja criativo. Um motor potente, 2.0 é fraquinho demais, gente. Vai para o Lamborghini, um V10, pelo menos.
Pô, isso aqui não vai correr nada, 2.0 é fraquinho demais, gente. Parece nossos pilotos brasileiros de Fórmula 1, né? Pois bem, vamos agora para finalizar a transmissão de hoje, falarei sobre a questão da política, não é? Então existem candidatos. Por que eu vou abordar isso, pessoal? A luta do marketing multinível é por uma regulamentação. Então, por exemplo, a Colômbia tem promulgou, por assim dizer, não é? A pessoa me pergunta, desculpa, a pessoa me perguntou, teremos TV Castilho hoje? A gente já está no ar há quase uma hora. Ah, meu Deus, no ar agora. Eu vou até mandar para ele aqui, ó, no ar agora. Então tá. A Colômbia já tem promulgada uma lei do marketing multinível. E eu vim aqui até o meu Face não é Messenger, né? Porque o Facebook agora no celular não, ele só você tem que instalar. Apesar que eu já usava esse Messenger aqui, já antes do Facebook te obrigar a ter esse Messenger no celular. Eu já usava, porque ele é mais prático. Tá? Então eu já usava há bastante tempo, desde o ano passado. Pois bem, mas é que eu quero fazer justiça, porque é necessária a justiça e o devido crédito a quem de direito. Ok? Deixa-me ver o nome, é um amigo nosso, considero amigo, assim, porque foi muito colaborativo. O nome dele é Augustin D'Andrea. Ele é do Uruguai, Augustin D'Andrea, e ele fala duas línguas, português e fala, evidentemente, por ser uruguaio, não é? Também fala português. Pois bem, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aqui chegou uma mensagem, jogou a mensagem do cara lá para baixo. O que fez o Augustin a meu pedido? Augustin D'Andrea. Quero agradecer aqui de público ao esforço que ele empreendeu para me ajudar. E o fez numa velocidade, numa eficiência que nem eu esperava. Eu fiz esse pedido, que eu vou falar daqui a pouco. No dia seguinte ele já mandou para mim pronto. O que eu pedi para o Augustin? Eu pedi para que ele fizesse a tradução da lei colombiana de marketing multinível. Se ele fala português e fala o espanhol, né? Sei lá, o castelhano, como é que a gente pode chamar esse trem? Não é como se diria lá em Minas, né? Deixa eu achar o Agostinho de Andréia aqui, que eu já o perdi. Não é porque, tá aqui, Agostinho de Andréia. Deixa eu entrar na conversa dele aqui. E ele me pediu... E eu pedi que ele traduzisse. No dia seguinte ele já me mandou a tradução prontinha. E eu comentei com o Carlos se ele gostaria dessa tradução, e ele pediu que sim, que aliás eu fiquei de enviar para ele por e-mail, que eu confesso que eu não enviei ainda, porque eu preciso fazer o download, ela está aqui no Facebook, né? E todos os meus dispositivos não faz o download do documento, né, inteiro, sem ter, porque ele é grande, né? Ele me mandou em Word e em PDF. E eu vou passar essa tradução para ele. Por que isso, pessoal? Porque nós estamos num momento muito importante no marketing multinível, nesse momento político. Precisamos eleger pessoas comprometidas com o marketing de rede, para que nós possamos legalizar essa atividade. Então, em várias partes do Brasil, nós temos candidatos comprometidos com isso. Ex-divulgadores, enfim, ou eu nem considero considero como divulgadores e tal. Ok? Então, nós precisamos eleger. Precisamos ter foco nisso. Então as pessoas me perguntam, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, me perguntam, mas Santa Catarina todo mundo conhece, né? Tem o Edson Pinheiro e o Aércio. Não é? São os dois candidatos lá em Santa Catarina. O Edson Pinheiro gravou uma mensagem com o Carlos Costa, né, por esses dias ali, enfim, ele saiu lá de Santa Catarina, foi ao encontro dele em Vitória. Pois bem, no Rio Grande do Sul já me perguntaram de candidatos e tal, não conheço ninguém envolvido lá. Tá? Bom, no Espírito Santo nós sabemos quem. Não é? Então o povo capixaba, né, que tem aliás uma moqueca capixaba fantástica, maravilhosa, que tive a oportunidade de conhecer, que eu não conhecia. Precisamos votar em Carlos Costa, alguma dúvida? E não só o nosso voto é pouco.
Eu já fui coordenador de campanha em 2 pleitos, nas 2 últimas eleições municipais aqui em minha cidade. O voto daquele que te aborda é pouco. Você precisa pedir não só o voto daquela pessoa, mas o voto da família. Então existem mais de 50 mil, se não me falha a memória, uns 52 mil, um pouco mais, um pouco menos, pouco importa, de divulgadores lá no Espírito Santo. É claro que tem aquela parte, né, aquelas pessoas que não são do marketing multinível, que entraram por outras razões na empresa, e tal, que estão contra, que xingam, que falam e condenam. Vamos colocar 20%. Se eu tirar 20% de 50 mil, eu vou até tirar já os 2 mil, tá? Então, se eu tirar 20%, sobrarão 40 mil divulgadores. Desses 40 mil, nós precisamos multiplicar isso pelo menos, no mínimo, por 3 ou 4 de votos, para que nós possamos viabilizar a eleição do Carlos Costa. Porque depende de quociente eleitoral, uma série de matemáticas. Que o quociente eleitoral nada mais é que a divisão dos votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Por exemplo, só para vocês entenderem como funciona isso, que eu acho isso importante. Deixa eu achar minha calculadora, não é? Apesar que eu posso usar aqui do computador mesmo, né? Não vamos complicar. Vamos simplificar, que é melhor. Calculadora na tela, vocês não estão vendo, mas olha, por exemplo, em São Paulo tem aproximadamente 34 milhões, são 6 zeros, de votos, de eleitores, né, não de votos, perdão, 34 milhões de eleitores. E São Paulo tem direito pelo volume de pessoas, porque isso é proporcional ao volume populacional do Estado, tem direito a 70 cadeiras no Congresso. Ok? 70. O que é o quociente eleitoral? É pegar esses 34 milhões e dividir por 70. É assim que funciona, pessoal. Simples, né? Então nós temos aqui 485 mil votos. É bastante, não é? Mas eu acho que não é 34 milhões, porque a conta não dava essa. Acho que é 31 milhões e uns quebrados. 32 milhões. Vamos arredondar. Vamos corrigir, porque o número não é esse. Então vamos pegar, vou arredondar para mais. 32. Deixa eu ver se tem 6 zeros aqui. Ok. Dividido por 70 cadeiras. Está aqui. Mesmo assim, está dando 457 mil votos. O que é isso? Pouco importa também se é a realidade ou não. É só para fazer a conta. Ok? Significa que uma coligação ou partido, a cada 457 mil votos, de todos os seus candidatos somados, ok? Todos os seus candidatos somados. É por isso que tem partidos poderosos, você pega o partido dominante do governo, e eu sei que eu fiz campanha aí, eles lançam o máximo número possível de candidatos. Por quê? Porque mesmo aquele candidato que tem 1.000, 2.000, 3.000 votos, entra nessa conta. Ok? Por isso que é importante ter o maior número de candidatos. E quem gosta mesmo é o majoritário. Quem é o majoritário? No caso aqui, o governador e o presidente, e o candidato ao presidente. Por quê? Você terá todas essas pessoas, esses candidatos, puxando voto para quem? Ora, para aquele candidato a presidente. Então é muito natural, ok? Então, somando todos os candidatos, deu 457 mil, vai entrar um eleito desse partido ou coligação. Quem é esse? É o mais votado. É o mais votado. Então, por isso que nós precisamos transformar Carlos Costa no Espírito Santo no mais votado. E, ao mesmo tempo, quanto mais votos, melhor para atingir o quociente eleitoral. Lá no Espírito Santo, nas contas que fizemos essa semana, deve ter aproximadamente 2 milhões e 600 mil eleitores lá. Vamos pegar aqui, ó. 2 milhões e 600 mil. Só que lá são 60 cadeiras. Só que isso é voto válido, tá, pessoal? Se eu for mesmo na estatística real, sempre se desconsidera 20% do que está aí. Por quê? São votos nulos e brancos e outras coisas aí. Então a gente sempre desconta entre 15% e 20%. Se eu tirar aqui, seria até bom fazermos a realidade. Menos, vou colocar aqui, ó, menos
2.600.000 menos 20%, que é 520 mil, que nós teremos de votos válidos no Espírito Santo aproximadamente 2.080.000 votos, ok? Essa é a conta estatística, tá? Sempre tira 20%. Pois bem, para fazer conta, não quer dizer que será isso. Verdade seja dita. E aí, lá são 10 cadeiras. Significa o quê? Que para entrar um candidato, a coligação, o partido todo, precisa atingir 208 mil, somado todos os candidatos. Sendo que depois esses candidatos, quem vai à primeira cadeira é quem está em primeiro lugar mais votado. Então isso vale também para Santa Catarina, vale para São Paulo. Então, pessoal, precisamos ajudar a eleger. Essa explicação é só para informar o seguinte, como o desafio é grande. 200 mil votos, vou te falar uma coisa, hein? É voto. Meu Deus, como é um monte de votos. Entenderam porque quando eles lançam alguns factoides, né? Por exemplo, em São Paulo nós temos um candidato palhaço, que na eleição passada ele passou de 1 milhão, 1.200.000, 1.300.000 votos. Você vê, eu calculei aqui agora há pouco, eu vou pegar aqui e descontar os 20%. Eu vou pegar aqui os 32 milhões, só para vocês terem uma ideia como funciona. Vou tirar menos 20%, que dá 6.400.000, para vocês terem uma ideia. Então sobraram aqui, ó, 25.600.000 votos válidos, que é em cima do voto válido, tá? E vou dividir isso por 70. Deu 365.714, não é isso? Vamos colocar 365 mil. Esse candidato ele teve 1.200.000. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não elege só ele. 1.200.000 é ele, quer ver só? Vamos pegar eu vou decorar, 365 mil. Vou pegar aqui 1.200.000, que me parece que foi 1.300.000. Vamos pegar 1.200.000 para não ter medo de errar. 1.200.000 dividido por 365. Esse cara sozinho, 365 mil, esse cara sozinho elegeu ele e mais 2. Porque isso é o quociente eleitoral, gente. Então entrou o candidato palhaço e mais 2 caras, não foi o caso, mas que poderiam ter somente 1.000 votos cada um. Sendo os segundos mais votados, ok? Estou exagerando só para você entender que às vezes o segundo colocado foi inexpressivo em votos. Esse 0,2 aí vai para aquela conta que vai no final, que são as proporcionalidades, aí divide por isso, aí não interessa essa conta mais. É o chamado resto eleitoral, que depois entra numa conta maior para eleger outros deputados. Mas aí isso não interessa para nós. Mas o fato que ele sozinho se elegeu e levou mais 2 com ele, que não teriam conseguido entrar. Entendeu porque eles pegam esse tipo de gente? Não é de pessoas que são os puxadores de votos, como se fala. Tanto é verdade que esse mesmo candidato de São Paulo, e quem é de São Paulo sabe de quem estou falando, eu não posso falar o nome aqui por motivos óbvios, né? Estamos em regime eleitoral, não posso citar nomes. Então veja, esse mesmo candidato hoje, ele tem o tempo inteirinho do partido dele só para ele fazer propaganda. Sabe por quê? Porque a hora que ele for e conseguir, é uma aposta isso. Se ele conseguir de novo 1.200.000, esse cidadão aí, vai, além de eleger ele leva mais 2. Então, olha o tamanho do desafio. Precisamos apoiar candidatos comprometidos com a nossa causa do marketing multinível. Por isso que eu fui atrás dessa tradução, para que nós possamos tirar as coisas boas. Isso se chama benchmarking. Vamos entender como é que eles fizeram, o que dá para aproveitar, tem razão, não tem, ou o que não dá para aproveitar. Não, esse aqui não é o caminho, está errado, aqui não dá certo, porque é questão cultural. Então nós precisamos ter apoio no Congresso. Então não adianta o Carlos Corsa estar lá sozinho, é preciso que tenham outras pessoas. Por exemplo, quem vai apoiar a causa lá? Popó na Bahia, número 1.000, se não me falha a memória. Temos também um senador candidato, o Duarte, que está numa luta terrível lá no Acre. Acho que é com outra candidata, acho que é a Perpétua, enfim, não sei quem que é lá. Enfim, pessoal do Acre, precisamos ajudar o Duarte a entrar como senador.
Precisamos desse apoio no Congresso. Ok? Quem mais temos? Tem Santa Catarina, eu falei, o Edson Pinheiro e o Aércio. Independente de qualquer coisa, tudo é questão de se conversar, unir forças, sem antropofagia. Temos um bem comum, um objetivo. É importante. Não é? E em São Paulo temos alguém? Em São Paulo a gente deve ser, imagino eu, não é? Segundo informações que tive, também não fui atrás dessa informação fidedigna, então eu vou arriscar um número. E vamos ter em torno entre 160 e 180 mil divulgadores, talvez. Não sei se isso procede. Não é? Então não vou dar isso como verdade absoluta. Mas nós precisamos eleger candidatos em São Paulo. E eu tenho notícias de 2 candidatos, que são divulgadores da empresa e que se candidataram. Vamos a eles? Pois bem, eu vou abrir a tela. Não posso divulgar. Não posso. Não posso mostrar a foto deles, nem chamar. Será que eu posso declarar? Eu posso declarar apoio a eles. Como não? Posso. Estou falando bobagem. Posso sim declarar apoio a esses candidatos. O voto é meu e eu falo o que eu quiser. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui o nome do primeiro. Inclusive, eu encontrei, ele gravou um vídeo lá na casa do... Isso, está aqui. Ele gravou um vídeo lá na casa do junto com o Carlos, para poder divulgar sua candidatura e tal, e tivemos contato. Uma pessoa comprometida, muito focada, e que tem a objetivação de ajudar o marketing de rede. Então, eu vou pedir votos para esses 2 candidatos aí. O pessoal vai decidir. Nós precisamos em São Paulo, que é uma terra poderosa, vamos tentar eleger, gente. Precisamos ajudar a eleger essas pessoas. Vou compartilhar minha tela. Ok, abriu aqui, está aqui. Compartilhar. Tá aí, pessoal. Esse é o nosso candidato de São Paulo, que é candidato. Tá vendo aqui? Olha só. Ele é do PRTB. Deixa eu ver se vocês já está aparecendo para vocês. Está sim. O nome dele é Maurício de Souza, não é o pai da Mônica, não tem nada a ver com a mão como vocês estão vendo aí. Ele é da região de Sorocaba, tive o prazer de conhecê-lo, não é, lá na gravação do vídeo, na casa do Carlos, enfim, foi muito, muito bom conhecer. Ele saiu daqui de São Paulo, foi até lá encontrar o Carlos para poder buscar esse apoio, e nós precisamos aqui em São Paulo eleger um deputado. Então, divulgadores do Brasil, repliquem, peçam voto, enfim, nós precisamos apoiar. Então está aqui, ó, Maurício de Souza, o número dele é 2867, pessoal, está aqui. Precisamos votar em Maurício de Souza, em São Paulo. E temos um outro candidato, que eu vou colocar, está aqui, ó. Candidato, como vocês estão vendo aqui, ó. Está ele aí, ó, o nome dele é João Amorim, 5051. Candidato a deputado federal por São Paulo pelo PSOL. É um outro partido, tá certo? Por isso que é 50-51. O outro é do partido, vamos voltar aqui, agora é mais rápido, né? Porque já foi feita a busca. Deixa eu ver. Opa, tá carregando. Atenção, atenção, tá demorando. Bom, agora demorou. Já era. Tem problema. Vamos ver se a gente consegue. Está aqui, ó. O outro é o Maurício de Souza, 2867. Ok? Maurício de Souza, 2867, é o nosso candidato a deputado federal aqui em São Paulo. E temos também, não é, o João Amorim, 5051, que é um número bem fácil também, não é? 2867 e 5051, candidato em São Paulo, que vão defender aí o marketing de rede. Aí temos aqui também uma informação de Minas Gerais, a gente precisa averiguar isso, né? O Daniel está passando, que eu não conheço esse candidato, desculpa, o Daniel, eu sei que eu tenho uma... O pessoal me acompanha também em Minas, vai aqui o meu abraço para todo o povo mineiro, né? Mas, amigão, eu vou verificar essa informação, não posso... Esses daqui eu verifiquei, tá? Antes de vir aqui. Vocês veem, até hoje eu não divulguei nenhum candidato. Estou fazendo isso agora,
porque eu fui atrás da informação, fui buscar a informação e a trouxe de maneira concreta, estou afirmando isso com segurança. Agora aqui, Daniel, eu vou precisar averiguar isso e ver realmente se procede esse candidato, o representante de Minas também, que estaria aí, digamos, desenvolvendo marketing de rede, ok? Perfeito. É isso mesmo, Maurício Gomes, fiz a conta para o Espírito Santo, tem o cálculo das sobras, é isso mesmo, Leonardo, no sistema proporcional, você está correto. Por isso que eu falei, eu vou desprezar a sobra aqui, porque a sobra é muito complexa, eu acho que não é adequada a gente, né? Acho interessante fazer o cálculo com os dados do Espírito Santo. Ah, tá, um abraço, eu acabei fazendo sem ler aqui, Maurício, então deu tudo certo aqui pelo que eu percebo. E o Espírito Santo tem 10 cadeiras, sim, foi o que eu disse, tomei esse contato lá. Na última eleição, o Espírito Santo teve cerca de 1,8 milhão de votos válidos. Opa, essa informação é interessante. Essa informação já achei interessante. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela. Não é? Parará, você está compartilhando. Ok, parar. Vou parar aqui. Voltei. Então, na última eleição, sempre tem um pequeno aumento, mas é bem paulatino, não é tão forte assim. Então ele me informa aqui que na última eleição, isso é muito importante, teve 1,8 milhão de votos válidos lá no Espírito Santo. Olha que interessante. Se eu pegar isso, vai dar 180 mil votos, que é voto para Dedéu. É voto para Dedéu. Então precisamos no Espírito Santo massivamente divulgadores trabalhar em prol da candidatura do Carlos Costa. Porque imagine o homem discursando em pleno Congresso Nacional defendendo a nossa causa. É lá que nós precisamos trabalhar e lutar para poder resolver todas essas questões que envolvem marketing multinível e acabar com essa pataquada jurídica que se perpetuou no Brasil. Principalmente contra a Telex Free de maneira injusta. É claro que tem empresas aí que vão se enquadrar em tudo aquilo, mas ninguém prova nada e não tem nem como, né, provar o que não existe. Valeu, Maurício, muito obrigado. Foi importante trazer essas informações. Bom, pois bem, vamos lá. Perfeito, acho que é isso, pessoal. Aqui me traz uma notícia, não me interessa, sobre uma pessoa que deve estar falando alguma bobagem aí, que tem gente falando bobagem na internet contra a empresa, falando que o Carlos vai se eleger porque ele quer imunidade parlamentar. É uma pobreza de inteligência sequer aventar esse tipo de situação. Como se fosse privilégio, julgar, ter um julgamento de uma instância, lá no Supremo. Uma ação civil pública é uma ação civil pública. Simples assim. A questão criminal está sendo discutida. O Cacai está fazendo um trabalho dele que tem que ser feito. Entendeu? Então, pessoal, isso aí é uma bobagem. Tem gente que compra essa ideia. Além do mais, não tem nada provado. Qual o crime cometido? Não teve evasão de divisas, não teve crime financeiro, não teve nada disso. Tanto que existe já uma decisão, uma tese jurídica, em que eu ouvi da boca de pessoas muito especializadas, que eu não vou declinar o nome aqui porque também não posso, né, não tenho essa autorização, ok? De que não há crime financeiro e vão provar isso tranquilamente. Então vejam, não tem absolutamente nada, não tem absolutamente nada, nenhum benefício, como se o fato de ser deputado tirasse o condão da pessoa ser condenada por um crime. De maneira nenhuma. Se de fato se concretizar e for provado, ele vai ser questionado. O Congresso pode autorizar o julgamento dele. Pelo contrário, o Carlos está aí lutando por algo em prol de todos nós, está se expondo ainda mais, com muito mais coragem, não há o que temer. Se houvesse algo a temer, nem entrar nessa ele entraria. Não há. Então essa teoria, ela é de uma pobreza, é de um fundamento jurídico tão superficial. Aí pode alguém me falar, mas você nem é advogado, e precisa ser para analisar isso? Isso é política, eu acompanho desde quando sou adolescente. Eu acompanho política.
Então, sabe, umas teorias assim para justificar uma bobagem que eu nem perco tempo. Então, pessoal, se você lê isso, olha, esqueçam a credibilidade dessa pessoa. Esqueçam. É uma bobagem assim, sem nenhum fundamento. É muita bobagem. Como se isso tivesse condão de arrumar qualquer coisa e resolver qualquer coisa. Pois bem, eu acho que é isso. Eu quero muito agradecer a todos vocês. Espero ter trazido à baila aí os assuntos que mais incomodam as pessoas nesse momento. A questão das DIRFs, então vamos aguardar mais um pouquinho. O processo dos estados vai ser solucionado, ok? Eu ouvi isso da boca do contador, aquilo que está no boletim é aquilo, não vou repetir, só acrescento aquela informação que eu disse, que eu passei no começo da transmissão, ok? Então, da questão das pendências, o que não, se tiver só pendência, não se preocupe, porque não depende de você, nada que você possa mandar para lá vai resolver. A única correção que precisa fazer é a empresa quando há divergência. Aí aparece lá também a divergência. Mas ninguém foi notificado, ninguém será notificado. Ninguém será notificado. Não agora. Se houver alguma notificação, ela só virá o ano que vem, para começo de conversa. Pode escrever o que eu estou te falando. Se vier, ok, vai lá e presta o esclarecimento e apresenta o documento. E vai precisar dessa DIRF corrigida, ok? Tranquilo? Então, DIRF é assunto encerrado. Processo nos Estados Unidos, dia 23. Vamos aguardar o resumo de hoje. Dia 23, e Stephen Bidar está contra a empresa, está detonando a empresa, não quer que pague os caras, está defendendo o state, como eles dizem, os states, né? No caso é o espólio da empresa, né, que ele deseja liquidar a empresa, natural isso, sem novidade. Segundo ponto, ninguém sabe se vai ser liquidado, se vai ser Chapter 11, a empresa vai fazer o papel dela e defender honrosamente para convencer o juiz Stephen Bidar que eles estão equivocados. Se não conseguir, vai liquidar a empresa, pessoal, não adianta, tem que lutar até o fim. Então eu quero ver os caras provar, eles vão ter que provar o que dizem, que até agora provaram o quê? O que mesmo que eles provaram? Eles estão esperando para provar nos Estados Unidos? A perícia da Ernst Young. Você tem dúvida disso, pessoal? É óbvio que estão esperando. Agora, tudo é possível. A Ernst Young, qual o resultado? Quem sabe? A empresa está contribuindo com tudo. Se eles vão ter má fé na produção ou não, é um outro problema. Tá certo? Quem mais? Novas empresas, Telex Free 2.0. Pelo amor de Deus, gente, isso eu nem vou repetir, tá? Ainda se fosse uma Telex Free V10, né, V8, um motorzão mais. Isso é bobagem, bobagem. E os dois candidatos do marketing multinível, com todas essas explicações sobre votos válidos, dividido pelo número de cadeiras, para dar o quociente eleitoral, e aquele número elege. Enfim, cada um no seu estado, e nós precisamos trabalhar em prol da eleição dessas pessoas, de cada estado, ok? Detalhe, você que se encontra em São Paulo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pelo amor de Deus, eu continuo recebendo essas perguntas. Você não pode votar em candidatos a deputados de outro estado. Você vai eleger, apesar de ser federal, você vai eleger um representante do seu estado na Câmara Federal. Por isso que ele chama deputado federal. Porque ele vai fazer leis e ajudar a legislar e a fiscalizar o governo federal em Brasília. Por isso que ele recebe esse nome, essa denominação de federal. Então, somente por conta disso. Você não pode votar em candidatos de outro estado. Você só vota no seu domicílio eleitoral. Tudo bem? Então vamos apagar isso da cabeça, que eu continuo recebendo essas perguntas. Gente do interior de São Paulo fala, eu vou votar no Carlos Costa 4422. 4422 aqui em São Paulo é outro candidato. É do mesmo partido, porque é 44, aí vale no Brasil inteiro. Só que aqui é um outro candidato que não tem nada a ver. Em São Paulo, não desperdicem seu voto. Vote no Maurício de Souza, ok? O nome dele é assim, igualzinho o nome do pai da Mônica. Maurício de Souza 2867. Ou então, no Amorim, que é 5051. Então, 2867 ou 5051, ok? Que é o candidato do PSOL, que vai estar em defesa do marketing de rede aqui no estado de São Paulo. Agora é o momento de nós nos unirmos e demonstrarmos a nossa força e tentar eleger essas pessoas, ok?
Temos também, repito, eu não sei os números, mas enfim, lá em Santa Catarina temos o Aerce, que é um candidato que representa o marketing de rede, tá? E também o Edson Pinheiro, também lá de Santa Catarina. Tem o Popó, que é o número 1000 na Bahia, povo baiano, atenção, vamos eleger. E também, meu amigo aqui insiste, não é? Deixa eu me ver aqui. Ah, obrigado. O Gilson é um membro da nossa equipe, me falou algo aqui importante que eu vou falar. Peraí. É o Clésio Múcio Drummond Filho. Ele diz que é amigo dele, Daniel Egg, Abib, é isso? Abib. Daniel Egg Abib. Egg dele aqui é o egg, de ovo em inglês mesmo, tá? Mas, lá, deputado do Rio, eu não sei, gente. A gente precisa levantar isso e descobrir para nós votarmos nessas pessoas. Deixa eu ver. Clésio Drummond Filho, deputado federal, número 4003, é do PSB, não é 4003. Então, em Minas Gerais, pronto, está feito. Eu não ia falar, ia verificar. Estou confiando totalmente no meu amigo Daniel, que ele disse que é amigo dele, estou confiando no que ele está falando. Então, eu já estou dando crédito aqui, porque amanhã depois, o Cacilho mentiu, o cara não é do marketing. Não, eu estou aceitando a informação e confiando, porque ele me segue há muito tempo, então eu já sei, já respondi muitas perguntas para eles e tal. Então, deputado federal Clésio Drummond Filho, 4003 em Minas Gerais. Então precisamos eleger pessoas envolvidas, comprometidas com a nossa causa, ok? Gilson de Souza, membro da nossa equipe, da equipe Carlos Castilho, ele informa, perícia chegando ao fim, bem lembrado. No Brasil, hoje vieram me perguntar, e aí, Cacilho, quer dizer que notícia daqui do Brasil, da devolução do dinheiro, ninguém fala mais nada. Aí eu respondi, ou você estava em coma, né? Acho que estava em coma, acordou agora, o que está acontecendo, ou então não acompanha as transmissões da TV Carlos Castilho. É só essas duas possibilidades. Por quê? Porque está difundido aí, pessoal. Está em prazo de conclusão de perícia. A data que a juíza já avisou que vai se extinguir é no dia 14 de outubro. Após isso, já expliquei, vai apresentar as partes, memoriais finais, perícia, não sei o que lá, e a juíza vai sentenciar em primeiro grau. Primeiro grau ainda. Então, nem sentença de primeiro grau tem. Então, é assim que está no Brasil, não vou entrar em maiores detalhes. Quero agradecer a todos pela audiência, desejo a todos um ótimo final de semana, que todos sejam abundantemente abençoados por Deus, que possam todos os seus entes queridos ser abraçados pela misericórdia divina, que eu desejo, inclusive, para mim mesmo, preciso disso também, e que nós possamos, nessa jornada difícil, podermos atingir os nossos objetivos, ajudarmos a eleger essas pessoas de bem, comprometidas com o marketing de rede e que possam trazer esse benefício a todos nós brasileiros para termos o direito de trabalhar com esse empreendimento maravilhoso que sempre transformou vidas, que é o marketing de rede e esse modelo econômico maravilhoso e inovador que foi Telex Free e será e continuará sendo. Obrigado a todos e até a próxima transmissão ou a qualquer momento em um boletim extraordinário, se assim for necessário e a qualquer hora mesmo. Obrigado e até a próxima.